Pessoal, uma matéria veiculada no jornal Metrópolis mostrou que aliados do Bolsonaro vêm tentando dialogar para trazer novamente a normalidade no Brasil, ou seja, dar uma apaziguada ali entre o Alexandre de Moraes e a perseguição ao Bolsonaro. Olha só o que diz a matéria do Metrópolis. Aliados de Bolsonaro tentam abrir canal direto com Alexandre de Moraes. Aliados de Jair Bolsonaro deflagram nos bastidores uma operação para tentar abrir um canal direto de diálogo com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator da maioria das ações contra o ex-presidente na corte. Nos últimos dias, pessoas próximas a Bolsonaro procuram outros ministros do Supremo e figuras do mundo político pedindo ajuda para tentar marcar uma conversa direta com Moraes. O objetivo desses bolsonaristas é tentar convencer Moraes, primeiro, a devolver o passaporte de Bolsonaro. Segundo, a liberar o contato entre o ex-presidente e o Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. O argumento é de que o Bolsonaro jamais fugiria do país, pois é reconhecido por onde anda. Já em relação a Valdemar, a crítica é de que a proibição pode atrapalhar as articulações para as eleições municipais de 2024. Primeiro, a intenção é essa mesmo, é atrapalhar as eleições municipais de 2024. Então, é óbvio que uma tentativa de diálogo com o Alexandre de Moraes não vai dar certo. Ele não vai retroceder. Até porque ele não tem interesse nenhum que o PL cresça e que o PL se fortaleça. Então, se ele tem o poder de manter a proibição entre o líder do partido, o presidente do partido e o maior cabo eleitoral do partido, é lógico que ele vai manter. Então, assim, acho muito pouco provável que essa normalidade se reestabeleça. Quanto ao passaporte, o argumento do Moraes é, vamos dizer assim, justo não dá para ser, mas é forte. O Alexandre de Moraes bloqueou o passaporte do Bolsonaro, o que eu acho absurdo. É um ex-presidente com o passaporte bloqueado e sem condenação, não tem nada no sentido de condenação. A ideia é que Bolsonaro poderia fugir? De um lado, realmente o argumento está certo, que Bolsonaro é conhecido onde quer que vá. Talvez um dos líderes da direita mais conhecidos do mundo. Está ali ao lado do Donald Trump. Já, por outro lado, o medo do Alexandre de Moraes não é que ele possa fugir, é que ele consiga asilo. E isso aí hoje vai ter uma série de países que vão oferecer e ofertar asilo político para o Bolsonaro. Tem o Lacalipou no Uruguai, tem o Milei na Argentina, tem o presidente Orbán, ou seja, o primeiro-ministro Orbán. Tem várias pessoas hoje que podem, com toda certeza, dar um asilo político ao Bolsonaro. Inclusive, ele pode solicitar um asilo até nos próprios Estados Unidos, embora seja o Biden que esteja lá. Tem requisitos a serem cumpridos e é lógico que ele pode fazer a solicitação. Então, eu duvido muito que essa tentativa de trégua aí aconteça. Segunda matéria de hoje, olha só, matéria do Metrópolis também. A Damares entra em campo e Michele pode concorrer ao Senado pelo DF. Eu achei top essa notícia aqui e achei bem inteligente por parte da Damares. Desde que a Justiça Eleitoral começou a analisar o caso do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, partidos e personagens políticos começaram a se movimentar pela possível vaga que deve abrir no Senado no Paraná. Então, inclusive, a ex-mulher do Moro já tratou de mudar o seu domicílio eleitoral para o Paraná, e caso o Moro seja cassado, ela vai tentar concorrer no lugar. E a Michele Bolsonaro era uma cotada, né? Se de um lado, no PL, o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, quer lançar o Paulo Martins para a eleição suplementar, Jair Bolsonaro estuda lançar a mulher, Michele Bolsonaro, no estado. Vamos lá. O Paulo Martins hoje parece que ele vai se lançar primeiro à prefeitura de Curitiba. E se ele tem vitória, é lógico que vai ter que mudar a regra ali para 2026. Não vai ser ele o candidato a Senado. O que acontece também é que a Michele Bolsonaro é um nome forte, mas é um mandato pelo meio, é um mandato quebrado. Se ela para agora, ela tem que voltar a concorrer depois também. E talvez ela até gastaria material político agora, com uma possível até inelegibilidade, a depender da situação
da eleição dela. Então o Valdemar Costa Neto acerta em segurar Michele Bolsonaro no Paraná. A estratégia, quase derrubei o microfone aqui. A estratégia é ainda melhor da Damares. A Damares, ela quer concorrer na próxima eleição, porque vamos lembrar que a Damares tem 8 anos de senadora, então ela está no segundo ano, mas ela ainda tem mais 6 pela frente. Daqui 2 anos, ela quer concorrer a governadora do Distrito Federal. E com uma chance enorme de ganhar. E ela quer fazer uma dobradinha. Não com a Michele Bolsonaro como vice, mas como senadora. E aí uma dobradinha, ou seja, uma troca de santinho entre Michele Bolsonaro e a Damares, ou a Michele Bolsonaro e a Celina Leão, que seria apadrinhada pela Damares, era eleição certa, certeira. Então, acho que a estratégia da Damares é até mais interessante aqui. O que você acha? Michele Bolsonaro deveria ir para o Paraná e tentar lá, depois mudar o domicílio eleitoral para Brasília, ou manter a calma, esperar a poeira baixar, até porque estamos num período de anormalidade, e jogar direto a aposta em Brasília? Eu acho que ela tinha que ir em Brasília. E você, o que você acha? Vamos lá. Bolsonaro passou o dia, porque hoje foi um dia tenso, né? Você viu aí que a liberação dos depoimentos dos militares deu o que falar. Hoje, Bolsonaro passou o dia lá no Rio de Janeiro, reduto eleitoral do próprio Bolsonaro. E parece que não deu muita gente lá não, né? Parece que não, né? Porque o cara, onde vai, é muita gente para ver o homem, né? O ex-presidente Bolsonaro desembarcou no estado do Rio de Janeiro nessa sexta-feira, às vésperas da oficialização da pré-campanha do deputado federal Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, que será candidato à prefeitura da capital. Ao cumprir a agenda política em Maricá, ele foi recebido por uma multidão de simpatizantes que tomaram as ruas em sinalização de apoio ao direitista. Como de praxe, gritos de mito foram ecoados pela militância. Eu achei interessante aqui a publicação do Sérgio Tavares, né, aquele jornalista português que escreveu aqui, tô com o Bolsonaro. Esse aqui já está mais patriota do que muito brasileiro por aí, né? E assim, você vê que a população foi em peso, é uma mobilização muito grande quando o Bolsonaro vai, e ainda mais no seu reduto eleitoral. E aí ele vai fazer esse pré-lançamento, inclusive, dentro de uma escola de samba, mas não tem nada a ver, ele só alugou o espaço para caber mais gente e, pelo que eu vi, talvez nenhum espaço vai dar, viu? O negócio é tenso aí. Vamos falar do Caiado, né? E do Lula, né? A gente não pode passar aqui sem falar do Lula. Sem Bivar, União Brasil vai rediscutir relação com o governo Lula. Na quarta-feira, como mostramos, União Brasil instaurou o processo de afastamento de Luciano Bivar, atual presidente da sigla, que tenta se manter no cargo após perder a eleição. O que acontece? União Brasil é um partido gigante e foi base de apoio do Lula. Acontece que o União Brasil teve eleições para definir o seu presidente e o Bivar perdeu, o Rueda ganhou. Só que o Bivar não quer largar o osso, não quer entregar o cargo para o Rueda. Inclusive, estão falando que incendiaram a casa do Rueda, do Dr. Rueda, advogado, e que foi o próprio Luciano Bivar que mandou. O próprio Caiado fez denúncias nesse sentido. O que acontece agora é que o Bivar vai cair. E o Bivar era o elo de ligação com o apoio ao Lula. Acontece que o Bivar caindo, o Caiado ganha protagonismo porque vai ser o candidato à presidência da República pelo União Brasil, um partido grande, e não sabemos se o Bolsonaro vai estar ou não vai estar, e se o Bolsonaro não tiver, a depender dos nomes que venham, o Caiado ganha força. E agora, o Caiado já falou, Bivar tá fora, União Brasil tá fora do Lula, e isso é uma pancada muito grande para a tentativa de reeleição que o Lula busca. Outro ponto que a gente precisa entender também é a debandada da turma que era anti-PT, né, do PSDB, da turma pro-Aécio ali, né? Essa turma está descolando do tucanismo, vamos dizer assim, e entre partir para o lado do Lula e do Bolsonaro, os tucanos estão indo para o lado do Bolsonaro.
Com baixa de pelo menos 17 tucanos, o PSDB vive onda de adesão ao bolsonarismo desde 2018. A reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro convidou o ex-governador do Paraná, Beto Richa, para se filiar ao PL e concorrer à prefeitura de Curitiba é mais um episódio de aproximação entre os políticos que passaram pelo PSDB e o bolsonarismo. Pelo menos 17 tucanos fizeram esse movimento desde 2018. O primeiro foi um dos fundadores da Cicla, o Chico Graziano, ex-chefe do gabinete do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ex-secretário do Meio Ambiente do governador de São Paulo, José Serra. Ele pediu a desfiliação. Desculpa o trava-língua aí, viu? Em 2018, para não apoiar o então candidato à presidência. 4 anos depois, um outro fundador deixou o PSDB. Após 35 anos, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, se desfiliou logo após as eleições ao Senado, ao qual terminou em terceiro lugar. Enfim, o Arthur Vigílio, eu estou sempre mencionando ele aqui para vocês. Há uma turma que fazia parte do PSDB, aquela turma mais centrão, antipetismo, que viram que para se manter vivos na política, o bolsonarismo hoje é o outro espectro. Ou seja, o PSDB já morreu. Então nós temos hoje duas forças, vamos dizer até mutantes, né, dentro da política brasileira. O PSE, a direita do PL, muito mais mutante. E essa está recebendo gente ali, está sempre, tipo assim, está criando a sua identidade e ainda está muito prematuro ainda. Já o petismo é uma sigla de anos e anos, já tem um pensamento extremista de esquerda arraigado, mas acabou tendo que fazer conjecturas, concessões, e acabou se mutando também, né, se tornando mutante, aceitando figuras aí como a Simone Tebet, Soraya Tronic, o próprio Alckmin. Então, hoje se percebe, existem dois núcleos, o bolsonarismo e o petismo. Não existe terceira via no Brasil. E aí, está passando da hora de muita gente entender isso, né? Então, não tem essa terceira via. Pessoal, eu falei mais cedo e comentei sobre o perfume Bolsonaro, e o negócio não é que o trem tá dando dor de cabeça para os petistas aí, porque assim, tá mostrando que o pessoal tá bem alinhado com o Bolsonaro e o negócio tá indo. Brasil, perfume inspirado no ex-presidente esgotou em 10 horas. Desperte seus sentimentos com uma explosão de frescor crítico amadeirado, diz site do maquiador Augustin Fernandes. O que aconteceu? Colocou à venda milhares de frascos prontos. 10 horas depois, compras pelo site esgotados e já com pedido, tá? Pedido de compra, né? Site, lista de espera. O que isso aqui mostra para a esquerda e que assusta a esquerda demasiadamente? Vamos lá. O que está acontecendo? A esquerda, ela tem o seu eleitorado. Mas o eleitorado da esquerda, em tese, na maioria dos casos, ele precisa ser fomentado. Ou seja, ele precisa ser levado na força do pão com mortadela. Já o dinheiro que vem para bancar essa turma é tirado do cara trabalhador, do empregador, do cara independente ali, do cara do mercado. Então eles cobram os impostos, tiram e tem que bancar ali uma turma ali para ter a força do petismo. E o do bolsonarismo? É o cara produtor, é o cara que tem, é o cara que tem capacidade. Lança um jogo de perfumes aí com 10 mil exemplares de perfumes do Lula para você ver quantos petistas vão comprar isso aí. Então assim, eles sabem que é a galera produtiva, é a galera do lado direito. E isso preocupa eles muito. Por quê? O Nicolas ontem chegou até... A gente começou a falar de perfume, já tá falando de Nicolas, mas tá bom. O Nicolas ontem, ele chegou a falar o seguinte: eu desafio vocês da esquerda. Prendam o Bolsonaro. Eu quero ver vocês prenderem o Bolsonaro. E aí vocês vão ver o que é a força dos apoiadores do Bolsonaro parando. Se os apoiadores de Bolsonaro pararem, o Brasil para. E ele não está errado, não.
E essa venda dos perfumes, de certa forma, mostra isso. Se prender Bolsonaro e o agro falar, e os caminhoneiros falarem, e a galera do Uber falar, e a galera produtiva, os empresários falarem, eu vou parar, pois é, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Então, a venda do perfume pode significar muito mais do que você imagina. Bora lá? Mais matéria, vem cá. Hoje eu anunciei para vocês no primeiro editorial que tinha ocorrido a primeira liberação de um morador de rua, que foi até confundido com um petista, e foi liberado depois de 11 meses preso. O Coronel Meira Oficial fez a seguinte publicação: absurdo. Preso do dia 8, é absolvido pelo Supremo após defesa provar que ele era apoiador do Lula. Com 6 votos do Supremo Tribunal Federal, formou maioria nesta quinta-feira para absolver Geraldo Felipe da Silva. A defesa alegou que o acusado é eleitor do Lula e participou alegremente da posse do atual presidente. A Polícia Federal apresentou um laudo que, de fato, Geraldo não fazia parte do grupo patriota detido. O réu havia sido preso pela acusação de ter ateado fogo em uma viatura da polícia durante os atos. Eu defendo a liberdade de qualquer um que seja inocente, mas nesse caso, está claro que o fato de o acusado apoiar Lula foi determinante para a sua absolvição. Isso não é justiça, isso é justiçamento. Ao que tudo indica, a justiça não é tão cega assim e enxerga muito bem a cor vermelha. Eu mencionei hoje mais cedo esse caso para vocês, mencionei também o caso de um vendedor ambulante. O vendedor ambulante não foi absolvido ainda, tá? Mas nós vamos estar acompanhando. O vendedor ambulante também não falou se era apoiador de Bolsonaro ou deixava de ser. A última postagem que ele fez foi em 2017 e criticando o PT. Mas Bolsonaro entrou em 2018, né? De lá para cá ele não fez mais nenhuma postagem. Vamos falar da Veja? A Veja fez uma matéria aqui, ó, interessante. Veja Negócios. Os impactos desastrosos da interferência do governo Lula na Petrobras e na Vale. Isso é novidade para alguém, cambada? Me mata, mas me deixa pistola da vida. Hoje um jornal como a Veja, que falava que tinha que salvar a democracia, vim reclamar da economia no governo Lula. Eu não aceito reclamação na economia do governo Lula por parte dos jornais e a grande imprensa. Não tem como. Afinal, eles fizeram o L para isso. Eles sabiam disso. Os governos petistas têm especial predileção por mexer com a Petrobras. Nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e na gestão Dilma, o esquema conhecido como Petrolão custou aos cofres da Petrobras, segundo a investigação da Polícia Federal, prejuízo estimado de 43 bilhões de reais. Só isso. Apesar das péssimas experiências no passado, o PT decidiu novamente usar a empresa como instrumento político, com impactos econômicos mais uma vez desastrosos. O cenário de ingerência não está restrito à petrolífera. A Vale, outra empresa estratégica para os políticos, também tem sofrido com o barulho provocado por Lula, que tentou emplacar o ex-ministro Guido Mantega no comando. Pois é, pessoal. Pode até parecer piada, mas não é. Parece que o governo Lula não aprende com seus próprios erros. O governo Lula anunciou que queria colocar o Guido Mantega lá na Vale. Perdeu 50 bilhões, quase 50 bilhões em mercado. Mas Lula deve favores ao Guido Mantega. E agora, a Braskem está na mira. Governo estuda Mantega para conselho da Braskem. Matéria da Infomoney. Sempre cito a fonte para vocês. A Folha, citando colaboradores do presidente Lula, afirmou que Mantega esteve na quarta-feira no Palácio do Planalto para discutir seu futuro como ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ou seja, ou ele vai para o conselho de alguma grande empresa, ou ele quer o ministério forte aí do Lula, né? Então, assim, o Guido Mantega na Braskem só vai causar um problema. De novo, vai arrebentar a empresa. Então, assim, hoje a Veja, e eu até falei que eu não admito que eles falem, admito sim, tem que falar mesmo, sabe? Tem que falar mesmo, estão certos em falar. Parece que a ficha caiu, né?
Então, é isso que está acontecendo. A economia brasileira hoje é uma economia intervencionista. Até a Eliane Cantanhede, que é jornalista da Globo, do Estadão, perdão, está descendo a lenha no Lula. Então, falar o quê, né? Pessoal, tinha um áudio aqui que tá bombando. Uma escola de Santa Catarina, um professor tentou, doutrinar as crianças. Eu vou usar esse áudio no editorial de amanhã, para não ficar muito extenso. Porque o áudio deve ter acredito que deve ter uns 6 minutos, então o vídeo ficaria muito grande. Mas eu nunca vi na minha vida os alunos darem aula para o professor da forma que deram. Pois é. Pensa num professor alienado, tentando alienar os alunos e debatendo e perdendo um debate com os alunos. Assim, foi uma coisa assustadora, deplorável. Vai ser conteúdo do vídeo de amanhã, tá? Então vai ficar pro vídeo de amanhã. Mas, a forma como eles regimentam as crianças, criam ali a doutrinação dentro das escolas, é assustadora. E eu acho que professores nesse nível, que partem para a doutrinação e são gravados pelos alunos, deveriam responder aí. E, caso fosse, até a perda da função pública. Porque, assim, escola é para educar, não para doutrinar. Este é meu ponto de vista. E você, o que você acha? Obrigado, pessoal. Abraço, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. O pessoal perguntou uma coisa para mim, e aí eu até vou jogar a pergunta para vocês. Teve um influenciador, tá? Só que ele é de outro segmento. Ele perguntou para mim, cara, eu não consigo entender, você não segue o fluxo. O que é segue o fluxo? É assim, tá todo mundo conversando sobre, sei lá, Big Brother Brasil. E aí, os youtubers vão para falar desse assunto. E agora tá todo mundo falando sobre a fala do Lula que disse isso. E eu não sigo o fluxo, eu pego uma quantidade de matérias que eu acho relevante, importante e vou trazendo. E mesmo assim, eu tô com um apoio muito grande de vocês, tá? Vocês continuam aqui no canal, tá tendo muita visualização, sabe? Eu tô feliz demais. Então eu tenho que agradecer vocês por causa disso. Isso é fruto da confiança que vocês têm no meu trabalho. Mesmo sabendo das minhas derrapadas aqui, eu não sou dono da verdade não, viu? Eu dou umas vaciladas aqui de vez em quando. Mas mesmo assim, vocês estão aqui. Então, eu quero agradecer, antes de mais nada. Quero perguntar a vocês o que eu estou fazendo certo, que eu tenho que manter, o que você gosta, e o que eu estou errando, que você acha, Alessandro, eu acho que você podia melhorar isso. Eu faço questão de ler os conteúdos, os comentários desse vídeo. Eu não consigo ler tudo, tá? Então, tem dia que eu recebo mais de 15 mil. Não tem como, eu tenho que ler matéria, eu tenho que fazer tudo. Então, assim, eu consigo responder aqueles comentários que dá, tá? Mas, coloca no comentário que esse aqui eu vou tentar ler todos, tá? Eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar. Afinal, não existe razão de ser desse canal se não for vocês. E não existe razão de ser se não for o Brasil também. Afinal, o que a gente está fazendo aqui é tendo um debate, sabe, sério, maduro sobre política. Cara, eu não estou mostrando o bumbum aqui e rebolando, coisa que é o que dá visualização hoje. Pelo contrário, eu sou um cara chato falando, até porque se eu fizer isso, aí que não dá ninguém, né? Tem que ser alguém que tem alguma coisa avantajada ali, um bumbum avantajado. Eu sou desprovido de bumbum. Mas assim, eu tô aqui para falar coisa séria. E e o povo tá querendo saber disso, vocês estão aqui. Então, obrigado demais. E coloca nos comentários o que a gente pode fazer para o canal melhorar para vocês. Fechou? Obrigado, abraço, fica com Deus. Até mais.